Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, estamos abertos à sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Quem tem isso para hoje? Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer a chamada da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, no dia 26 de 5 de 2025. A Vinícius da Paixão Guerreiro. Presente. Jucimar de Jesus Pereira. Presente. Israel Lopes de Araújo. Presente. Cláudio do Rosário Rodrigues. Presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Érico da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Agora eu vou ler a pauta da sexta reunião ordinária. Hoje são duas indicações. A primeira indicação é a indicação de número 015, que é do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. O vereador, ele pede ao executivo do município promova através do departamento competente, após prévia avaliação, melhorias públicas para a comunidade festiva, zona rural deste município, conforme manifestação pelos moradores da comunidade. Sendo melhorias nas escadas vicinais que dão acesso à comunidade com serviços de patrulhamento, cascalhamento e correção de pontos críticos. E limpeza e manutenção dos mata-burros existentes, a fim de garantir a segurança e a trafegabilidade dos moradores, produtores rurais e transportes escolares. A segunda indicação é a indicação de número 16/2025, que é do vereador Pablo Érico de Silva dos Santos. Ele pede que o Poder Executivo do município promova, através do departamento competente, após prévia avaliação, melhorias públicas, sendo limpeza do beco de Zenilha, localizado no centro da cidade de São Gonçalo do Rio Preto. Bola das águas situadas no devido beco, especificamente cujos galhos estão emaranhados na fiação da rede elétrica, representando risco à segurança da população e à continuidade do serviço de energia. Essas são as duas indicações. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores aqui, o presidente, o nosso assessor, doutor Fernando, doutor Marcos. Quero cumprimentar aqui a população presente. Presidente, essa indicação é necessária, para a manutenção da escada do Mataburros, tendo em vista que a gente já levou essa demanda até o executivo. No final do ano, já estive na comunidade na sexta-feira à tarde, foi um pedido lá da população. A estrada se encontra muito ruim mesmo, está muito ruim. Então, essa indicação é para, como se fala, para a gente formalizar o pedido. É um dos direitos nossos, a indicação. Então, por esse motivo, a gente formalizar, para ver se o mais breve possível eles possam estar fazendo essa manifestação da comunidade. Presidente, e a indicação minha é que, há muito tempo, esse beco está lá degradante com essas árvores lá em cima da rede de luz, poste quase caindo. É de extrema urgência, que o executivo olhe isso antes que aconteça uma tragédia com pessoas passando lá, que é um beco muito movimentado, e curto, até que não é de tanto trabalho, mas precisa de atenção melhor lá. E para falar? Perfeito, uma parte, que é o seguinte, essa estrada da Estiva, no dia que a inauguração da quadra, eu conversei, juntamos 3 juntos, o prefeito, o candidato a transporte e o candidato de obra.
falei, gente, dê uma olhada, dá um passeio lá na estiva, para vocês verem a situação que a estrada já está. Aí na hora, um ainda falou, mas agora nós vamos ter. Aí do Alecrim está ruim, eu falei, comparando com a do Alecrim, a estrada da estiva, a estrada do Alecrim tá um asfalto se comparar com a da estiva. Eu falei, lá foi a primeira estrada que arrumou, nunca mais jogaram, nunca vi um cascalho lá. Uma vez só. Ficou bem feito, né? Ficou bem feito. Vamos tirar o chapéu. Mas a estrada de terra não tem jeito, ela chama estrada. Isso já tem mais ou menos quase 30 dias. E isso já foi, Parece que não mexeram, não. já foi feita uma indicação anterior, que eu acho que já tem mais de 30 dias, sobre essa estrada que, lá da Estiva mesmo, que o mato está entrando dentro, não tem como você passar nem de carro. Aí há poucos dias foram lá bater um trecho, né, Cláudio? Não sei se você passou por lá, bateram um trecho, mas continua a estrada da mesma Quem forma. bateu aquilo lá foi aquele da verdade, né? Alfredo. Hã? Alfredo e Alfredo? Geraldinho. Foi lá bater? Depende aonde. Uma parte. Estrada lá, que tinha um carrinho que estava atrapalhando até o motor dele passar, ó. No qual ponto? Ali entre Passeio de Evaristo. Foi eu. Você, né? Entendeu? Então, assim, né, já até comentei lá no executivo, que nosso município está demorando muito a consertar as estradas. Claro que teve uma certa dificuldade para, né, tá chegando aí os equipamentos para estar mexendo, igual o pneu da Patrol, que não tinha, né? Mas agora tem que, como já está de pneu novo, manter a... Eu passei, né, do Bonfim para Estiva e saí até o asfalto na sexta-feira à tarde. Por sinal, lá perto de Evaristo também tem uma valeta lá que eu quase caravento para a moto. O caravento. Aí eu passei do Bonfim até a comunidade, né, a parte principal ali. E tanto da comunidade até o asfalto também está inacreditável, né? Cada valeta estão, né, atravessando a estrada que Não passa por outro escola, não? passa, entendeu? E aí tá muito ruim, né? Esse Carro dia de já veio escola, desde o ano passado. ônibus da feira. Não, mas isso não só lá, tá? Com Tudo. Agora a tarde veio quando aqui, o serviço de primeiro com Tá 100%. Tá tudo tudo de cascalho, a UV do zero a mais tudo. Como é que chama aquela lá, estrada lá, Já gente? ficou, Sai do Paraguai para o Alecrim. Ali é São João? São João. Ali também tem uma valeta naquele Não, lugar. é baixo lá. Baixo. Lá no morro. Vamos no mar. Arrumou esses dias? Agora no pelo leva 2000, Mas pé da ponte. Botaram o cascaio, a máquina fez para a mar. Agora a tarde vai estar pediu. Nós vamos dar a volta para passar com o escola. Não, isso aí está acontecendo na comunidade toda, não é só uma ou duas, não é todas. Assim, Mas Vai arrumar, mas a Estiva, a gente acredita que até antes, por conta da festa que vai ter lá, vai, tá mexendo na do Alecrim e vem a festa no final de semana. Mas não tem isso, não Até a próxima festa da Estiva, que deve ser, não sei, mês de julho, julho, né? Então, Deus quiser, antes da festa, até antes da festa, eles dão uma manutenção. A ordem do dia, né, não tem nenhuma discussão, nenhum projeto, né, para votação. E o doutor Marcos ele vai fazer a ata, a gente vai aprovar e depois o presidente vai fazer a palavra livre. Não é isso mesmo, presidente? Sim. A palavra livre. Eu sugeri também para a gente fazer Mas uma como é que reunião com os vereadores e bater a estrada, né? Já tem gente que não fala nada. Deixa eu fazer essa colocação aqui. Eu fui atrás por causa do Rio das Pedras, lembra disso? Aí me falaram que está por causa que é Tony Careca e um outro homem que é da frente de trabalho é que faz esse serviço, que ele não está conseguindo pessoas para fazer isso. Aonde Ou que que passaram por aí. Não vai vir na festa do morro. Pois é, mas é porque eles estavam fazendo outra e depois foram para o Rio das Pedras. Provavelmente eles já devem pegar outra. Eu acho isso José, Maria Deus, meu carinho, acho bom serviço. Quem mostrou o Rio das Pedras é Tide e Pancareca. É Tite. Tide vai lá. Então foi com esses dois que eles falaram. Com esses dois. Mostrou o Rio das Pedras entre aspas, né?
A principal, né? As outras não. Porque você fala assim, roçou o Rio das Pedras. Aí veio a invenção que fez a serviço do Rio das Pedras todo, não. Fez uma parte. A parte que fez, digamos, podemos dizer, ficou espetacular, muito bem feito. Roçou até onde nem precisava. Foi excelente. Você pegar aí a principal aí, tá bonito. Mas as outras lá, não. As outras lá, você chega lá, o capim fez isso. Ó. Aí na hora que você fala das pedras, eu falo, porque eu estou fazendo a linha lá e te falo, vai lá amanhã lá nas laterais, nas outras, você vê como é que estão. Enquanto uma está boa demais, a outra não tem como passar. Tem que contratar pessoas que vai ficar nessa área o ano todo, né? Porque são muita estrada e o ano todo tem que ficar dando manutenção, seja da comunidade ou que seja, né, de outra comunidade que vai dar manutenção direto nas estradas para não acontecer isso. Aí a gente fica cobrando com razão e aí a gente fica chato. Eu mesmo sou muito chato, né? Quero mandar. Mas é por causa disso. Se tiver a pessoa certa para o lugar, ele não vai precisar ficar todo dia pedindo a mesma coisa, né? Eu acho que o prefeito, assim que está contratando, que o pessoal vai pedir serviço, vai contratar, ele tem que dizer, ó, eu preciso para isso. Porque o cara, ninguém vai fazer isso. O cara quer que contrata para trabalhar, mas quer escolher o que quer fazer. Mas eu acho que as duas é do projeto, meu trabalho Geralmente quando é o projeto. pouco, vamos dizer. Aí você está bom uma semana, depois fica outra semana, porque eu acho que é 2 ou 3 dias. É 2 dias de semana. Mas Então. o que me responderam é que não estão conseguindo pessoas para fazer esse serviço. Aí estão usando os dois do projeto. Mas só tem uns dois do projeto. Homens. É, Aqui na zona urbana, eu acho que são os únicos homens. Não tenho certeza disso. Mas. que fazem isso aí, né? Então a prefeitura vai ter que procurar uma máquina para engatar no trator para fazer Isso aí, porque a gente não pode ficar Na verdade, serviço para Cláudio, você tocou uma coisa certa. Nós temos uma máquina aí que foi quebrada, pelo menos que eu fiquei sabendo, recente, quando ela chegou. E, inclusive, nós temos que até ver se já arrumou ela, porque, né, nós já estamos indo por 6º mês aí de mandato. E, pelo jeito, eu acho que ela está quebrada até hoje. É hidráulica, né? A grande parte dessas estradas aí pode ser batida com ela, que é uma máquina que a gente vê o DR, né? Batendo as estradas aí com ela, como diria. Só que tem um pequeno detalhe. Onde é cabine? Só pode usar com jirico com cabine protegendo o motorista, o operador. E eu não sei, aqui tem muita coisa que usa de forma... Sem proteção, isso é trabalho, vem aí, escangalha tudo. Qualquer problema que tiver, Se a gente for olhar nessa parte aí, tem muitas coisas aí que precisa ser olhada que não está funcionando da forma de lei correta, né? Então nós precisamos de atender a demanda da comunidade, seja adquirindo uma máquina com proteção para que o serviço seja feito. Mas se for só deixar só o Tonho e o Tite para roçar, não vai dar conta de vocês entregando? Não, vai acabar o ano aí e vai ficar estrada. Me surgiu uma dúvida aqui, doutor. A prefeitura teria que ter um técnico Técnico de trabalho. técnico de trabalho. Sim. Será que tem? Na verdade, o técnico de trabalho, ele é dispensado, né, pela quantidade de servidores que o município tem. O volume é igual o cartão digital também, o ponto eletrônico. Né, acima de 10 empregados, eu preciso ter, acima de 50 empregados, eu preciso ter uma pessoa de trabalho. O que acontece é que, em regras, não só aqui dentro, o município não tem custo, né? Custo alto, às vezes não tem uma obra no município, então fica às vezes mais complicado. E é por esse motivo que às vezes não tem ainda os laudos técnicos necessários, né? PCNPO, que é um deles, né? Então, que são laudos, que são estudos que são feitos por técnicos de trabalho. Mas que é obrigatório sim, mas na verdade não precisa, que eu sei que tem datas. Senão eles tinham, né? Hoje eu não sei, tinha. Até o mandato, a legislação anterior eu sei que tinha, hoje eu não sei se tem mais. Na verdade, teria que dar até os EPIs, né? Sim. Bota. Pois é, mas aí veja bem, eu acho que surgiu essa questão enquanto o vereador Israel que criou essa questão, trouxe a questão. Sim. Que é a necessidade da máquina. De fato, tem razão. Se a máquina é uma máquina que dispersa objeto, né? Porque a roçadeira vai dispersar objeto.
Aí nesse caso específico, aí, Desse tamanho. aí o que acontece? Ela precisa ter proteção. E aí, se o município não tem um trator, ele tem que comprar cabine, porque a cabine vende separado também, né? Ele tem que adquirir a cabine para poder proteger o operador, né? E aí, obviamente, claro que com técnica de trabalho sênior, né, tem algumas questões que realmente saltam aos olhos, você já sabe que vai dar problema, né? Então, já tem que... Tem um agravante também. A maioria das estradas tem cerca de arame na beirada. Como é que vai? Não tem como a máquina passar. Vai, só se for de burro, não tem cerca. Senão, É, a máquina quebra ou quebra a cerca. Infelizmente, Não, mas ela passa, Israel. É só a conta que no asfalto aí também passa a conta o que der, o restante vem é manual. Pois é, mas na maioria dos trechos, se não for manual, não tem como fazer. Não, o gasolina tem uma segregação. Mas, exemplo, a questão que a gente está discutindo sobre isso é que a gente tem uma máquina que não só para a estrada, mas como para a população é de serventia e que tem anos que já está aí, eu acho, ano, e não trabalha. A questão é simples. Já tem ali? Tem. Eu nunca vi essa máquina. Tem tanto. Ela está lá atrás do galpão. O galpão de frente ao Crasa ali atrás do galpão. Ela quebrou no dia que chegou, mas eu acho que foi a primeira vez que eu na verdade, não é, e aí só uma correção, se me permite, não é uma máquina, é um implemento. Um implemento da máquina. O trator é só um braço. Ele vai do lado. Você vai ver lá do lado. Eu estou de fato, não. Tem um suporte, um ferro preto, uma parte no chão, um negócio perdeu. Não sei se está quebrado, de fato. Para mim não vai quebrar. É no dia. Eu também acho que eu vi não em Se eu não me engano, foi até Geismi que conseguiu. Essa passadeira, eu não sei como chama. Não, Se eu fazer o teste lá, o operador. Não faz implemento. Então tá bom. Surgiu o assunto do técnico de segurança do trabalho, eu não sei se está em funcionando, mas iriam contratar. Até mesmo para questões, né, da saúde, porque geralmente um ou outro funcionário ele reclama que ele não recebe insalubridade, outro, talvez um outro receba, né? E são esse tipo de comparações. No técnico iria ser contratado justamente para essa função. Ajudar nessa função. Também provavelmente se o contrato, eu não sei ao certo, né, ajudar nessa questão aí, né, nessa questão das obras, né? Mas até onde eu sei, as pessoas que trabalham no projeto, elas recebem a rotina, mesmo, né? Recebem a rotina e os restantes, eu não sei, né? Que hoje em dia é obrigatório também um protetor solar, um boné, então essas questões eu não sei se... Mas técnico de segurança do trabalho terão que se tivesse todo mundo já sabia que já tinha contratado. Mas como eu disse no início, né, da minha fala, eu não sei ainda se contratou. Não, mas faz no sentido que se ele tivesse o técnico de segurança do trabalho, ele não vai especificar só a área, não. Aí todo mundo vai assim, olha, fulano é o técnico de segurança da prefeitura, então, a princípio, para trabalhar para a gente ver, ninguém viu falar que tem um técnico de segurança. Só um adendo em relação a isso. Porque muitas vezes o município contrata esse técnico para fazer um serviço específico, que é o mapeamento das áreas. Né? Então ele não vai trabalhar no município, ele vem, faz o levantamento, o que a gente normalmente vê, faz o levantamento, o zoneamento de todas as áreas, igual a saúde, que realmente de fato, a gente vê muito isso, um servidor mais antigo recebeu responsabilidade, o outro mais novo não. Então às vezes ele não vai trabalhar no município de forma rotineira, vem fazer os estudos e vai embora. Então ele vem, faz os questionamentos, ouve os servidores e o mapeamento depois manda para o PCMCO, que é um dos estudos, e vai embora. Talvez seja por esse motivo, porque às vezes tem técnico contratado para fazer só esse serviço específico e não vai permanecer de forma rotineira. É o que geralmente os municípios fazem. O senador fez isso, contratou a empresa, veio, fez o serviço e foi embora. Vou dar a palavra para você vir aqui na tribuna. Você não veio enganar, não? Tudo isso é a primeira vez, né? Boa noite a vocês. Boa noite. Todo mundo me conhece aqui na nossa cidade.
Só que nós estamos com um problema muito sério na nossa comunidade. Eu tenho laudos. Antes de trazer o meu problema, eu trouxe um laudo que é da Copa Nova. Essa coisa aqui está fazendo nossa família adoecer. Nós estamos ficando doentes sem saber. Tem condições uma água dessa ficar aqui em um mês? Presta bem atenção. Isso aqui é o filtro de caixa que eu pus na minha residência. É um trem de cabuloso. Para mim chegar até vocês aqui na Câmara, eu fui nos outros setores para mim, a quem eu recorrer para esse problema que nós estamos encontrando. Fui no Nibeto, vocês conhecem muito bem o Nibeto, né? Eu falei, Anjo, eu mexo com legianose, mexo com animais. Falei, beleza. Para eu requerer isso, Beto, eu preciso de um laudo do CND. Onde vai sair o laudo dos ensaios, relatório dos ensaios. E nós estamos com um problema muito sério aqui nas comunidades. Na unidade de saúde é incrível. Incrível. PSF do Lapeiro. PSF do Lapeiro. Essa aqui, conclusão final. Insatisfatória da nossa saúde, posto de saúde. Como é que vai atender os pacientes? Está difícil. Isso é que na unidade mista de saúde, Rua do Peixe Vivo, insatisfatória, conclusão final. Então é um problema muito sério que eu vim trazer para a nossa Câmara. Eu não sei como vocês vão resolver. Eu queria falar para o nosso advogado, para vocês, para ele me aconselhar o que eu posso, o que vocês devem fazer para corrigir esse erro. Antes nós bebíamos água de terra, bicho morre lá, nós puxávamos o animal para fora e ninguém tinha problema de saúde. Nós pegávamos com a pipa, enchia as caixas nossas de barro, lama. Hoje você vê uma merda dessa, isso não é água de se beber. Eu trouxe da minha residência aqui de um mês, 15 dias. O resultado saiu hoje. Esse laudo você Esse é do mês de maio. O resultado você recebeu, eu recebi um também. Então, gente, isso aqui é um trem sério, muito sério mesmo. Eu nunca subi para falar uma coisa aqui na Câmara, mas falou em saúde, meu. O Beto me falou que eu pedi ele para colher. Aí cadastrou a minha lá, e hoje me entregou o resultado, satisfatório. Satisfatório? E mais generosidade de saúde está em. Não, eu sabia disso aí, ele falou. Eu quero que vocês dêem um avanço da Copa Nova. Isso não pode continuar na nossa cidade. Isso aqui não. Jamais. Isso é um desaforo para a gente. Se você não paga a conta, eles vão lá e cortam a sua água. Pode matar a cara. Pode, fica à vontade, olha. Eu acho um absurdo um trem desse, cara. Isso não é coisa que se faz para a gente beber, não. Muitos estão comprando água, para se abastecer, e se a gente não paga agora, eles cortam água. Não, isso é fora de cogitação da nossa comunidade. Aí que o querido doutor, ele falasse alguma coisa para eles. Presidente. Deixa eu Esse é o filtro que eu compro. Eu sei. Entendeu? Eu ponho no meu filtro para a água entrar na minha caixa, eu tenho que pôr primeiro para a água cair na minha casa. Não vai água, não entra água. Fica embaçado. E aí? Nós estamos morrendo. Nossas crianças estão morrendo, os jovens, os idosos estão tudo morrendo, ninguém sabe onde é que está indo essa merda. Então eu dou a palavra para o nosso advogado aí, o que ele acha que vocês devem fazer. Obrigado. Foi muito bom. Senhor presidente. Isso, eu quero isso. Obrigado pela sua palavra, né, presidente? E assim,
igual você, né, a gente espera que outras pessoas se manifestem também no que Não, daí eu conversei com o Beto, sabe o que o Beto me falou? Olha, você tem que usar a minha comunidade. Você vai, peraí. Para mim fazer uma verificação da nossa cidade, eu tenho que. Ô, gente, vamos lá na Câmara que eu vou falar. Não tem isso, não. Não, ele falou para mim, olha, para ter força na Câmara, você tem que fazer reunir o povo. O povo vai encher a Câmara lá. Eu disse, não, eu falo uma coisa, você fala outra, eu falo outra, vira uma bagunça, que vira um inferno. Isso é coisa bem para nós todos, né? Mas eu falo uma coisa, você acaba falando outra, e ninguém tem bosta nenhuma, ninguém vai entender nada e fica essa por ela. Então fica demais cruzado. O que eu vou fazer? Um fala uma coisa, outro fala outra. Obrigado. Presidente, né, eu lembro aqui que na reunião passada eu toquei no assunto Copanor. Né? Quero até agradecer o companheiro Ângelo aqui por estar vindo aqui, trazendo esse espírito, entendeu? Eu falei aqui na semana passada da Copanor. A gente sabe que esse problema não é hoje, não é de hoje, é de muito tempo. Igual ele falou, a gente sabe que o município, né, o executivo, o município é responsável por isso. Mas ele concedeu esse trabalho à Copanor, né, que foi feito um processo de contrato, né? Então a Copanor é responsável. Só que tanto o executivo como nós, vereadores, nós somos responsáveis por essa fiscalização. Com certeza. A gente sabe dessa necessidade, até então a gente teve vista que a água é tratada, que é uma água que a gente pode beber. Mas o que a gente vê na nossa cidade hoje é a maioria das pessoas comprando galão de água mineral para beber, porque não dá para beber água que é tratada pela Copanor. Outras pessoas buscando água em algumas residências onde tem poço artesiano para beber. Mas é aquilo que o Flamengo falou ali, ó. Mas no início do mês, a conta chega. Mas eu acho mais impossível essa unidade de saúde estar insatisfatória. Outro agravante. Porque é um trem cabuloso, cara. Esse trem não pode ficar assim, não. Olha o outro agravante. Ele trouxe uma análise da água que é feita, se não me engano, todo mês, ou de 2 em 2 meses. Ela é feita pela Universidade Federal. Vai ser poder possível aqui mandar. Então, assim, eu sugiro isso, presidente, que é função nossa de fiscalizar. Doutor, acho que é o caso a gente instalar uma comissão. Uma comissão para a gente investigar, para a gente fazer um levantamento, uma análise dessa questão, para a gente chegar nos responsáveis para cobrar, seja o Ministério Público, isso, mas a gente está aqui na comissão. Então agora já vou formar uma comissão. Tinha que você tira do fio daí do CIR, entendeu? Então, chamou o chefão da empresa e mostrar para ele. Na verdade, nós podemos solicitar uma reunião com eles, né, doutor? Para até se Ângelo deixar, claro, levar isso como. Vocês podem apresentar para eles e conversar direto, que é igual a gente nós comentamos na reunião passada sobre essa mesma situação, que não é só no nosso município, mas nós temos que olhar o nosso, isso é fato, né? E querer uma água de qualidade. E o que a gente puder fazer para amenizar essa questão dentro do nosso município, a gente fazer. Mas a primeira questão, igual a gente comentou na passada, que já teve várias reuniões, sim. Mas qual que foi a cobrança contínua? Eu acho que isso seria um caso da gente sempre ter, né, uma cobrança maior com a Copanor e até, pelo que eu falei na passada, da gente analisar seriamente esse contrato e fazer pressão neles a todo momento. Né? Doutor Fernando, o que o senhor sugere que a gente possa, que a Câmara pode fazer? Bom, na verdade, nós estamos falando de prestação de serviço público, né? Público municipal. Então, veja bem, a captação, tratamento e captação de água, ela é um serviço público a cargo do município, do executivo. Só que o executivo ele não tem meios próprios, ele acaba, como os demais municípios, concedendo o serviço. Ele concede, na verdade, a execução. O serviço continua sendo do município, né? A Câmara de Vereadores, como tratando-se de órgão, além de legislar e fiscalizar, ela tem competência institucional
Nacional para fazer a fiscalização da prestação do serviço. Então, o que acontece? O que seria a sugestão? A Câmara de Vereadores ela tem competência para instituir comissões, as comissões permanentes que nós temos aí, e as seriam específicas e temporárias. Neste caso específico, acredito eu que, como é um caso que a vereador Cláudio discutiu isso na reunião anterior, e agora novamente veio o caso, agora inclusive com provas materiais da questão da água, e hoje conversei com o senhor Ângelo aqui na Câmara mais cedo, ele sugeriu, olha, venha, porque trazer aqui para conversar com um vereador ou outro, apesar de importante, o cenário de discussão não é um plenário, né? É um plenário que se discute, todos os vereadores estão presentes, uma parte deles. Então, o que acontece? O que seria a sugestão? Porque, na verdade, utilizar de meios ordinários seria indicação, seria requisição, para poder buscar essas informações. Eu acho que, talvez, nesse caso específico, por envolver a empresa que está fora do município, eu acho pouco. Talvez, nesse caso, seria formar uma comissão provisória, né, temporária, melhor dizendo, para poder justamente buscar essa apuração e a elucidação desses fatos e cobrar dos responsáveis. E aí, nesse caso específico, o responsável imediato é a Copanor que recebeu a concessão. Em segundo plano, a prefeitura que tem que cobrar esse contrato. Na verdade, cabe a prefeitura cobrar, ela só cabe cobrar, porque a execução é da Copanor. E se insatisfatório, na verdade, existe meio jurídico para poder desfazer esse contrato, né, através da resilição do contrato. Então, o que acontece? A comissão ela é importante, e aí salvo entendimentos contrários, mas é importante porque ela tem poder de fiscalização, né, de chamar o responsável para a Copanor da Câmara, de requisitar da Prefeitura o contrato e as informações necessárias, de promover a análise da água, porque, veja bem, que eu hoje mais cedo, o ideal fosse captar essa água lá na saída do tratamento, como também, às vezes, fazer a amostragem aí em vários pontos da cidade, na entrada da caixa de algum usuário. Então, a comissão ela tem poderes mais amplos, né? Ela consegue, tem vida própria, por assim dizer. São vereadores que se juntam para ouvir, aí ouvir depoimentos, de testemunhas, e ouvir especialistas se for o caso, enfim, até para apurar se isso aí é barro, se isso aí é um produto químico, o que é utilizado no tratamento da água, enfim. Então, eu acho que a questão de uma comissão específica para isso, primeiro, ela tem um norte, ela tem um objetivo. Porque, na verdade, a questão não é buscar punição para a Copanor, mas simplesmente fiscalizar a execução do serviço que foi concedido a ela. Então, ela tem um contrato, e esse contrato prevê obrigações. Da mesma forma que existe a prestação do serviço, existe uma contraprestação, que é pecuniária, como o senhor colocou. Então, essa contraprestação mensal é paga por um serviço que é prestado. E esse serviço precisa ser minimamente de qualidade. Tanto que as amostras, elas não tratam, elas não avaliam 100% da água. Existe um parâmetro médio, que é satisfatório ou insatisfatório. Nesse satisfatório, existe uma margem. Então, ou seja, até X de erro é satisfatório. Acima de X é insatisfatório. Né? Para algumas questões, por exemplo, cloriformes fecais, aí é zero. Mas para a questão de produto químico, e para turbidez da água, existe um parâmetro mínimo. Né? Então, ou seja, até aquele parâmetro, porque a água vai estar 100%. Digamos que 90% ela pode ser considerada como satisfatória. Então, cabe, na minha opinião, à Câmara fiscalizar o serviço prestado, que é um serviço de captação, tratamento e distribuição domiciliar dessa água. E aí a comissão, por ter esse poder maior e essa liberdade maior, deve fazer uma análise, porque, veja bem, se não tem comissão, fica mais difícil. Aí a mesa diretora tem que se reunir para poder pedir uma análise de água. A
comissão tem esse poder. Vamos fazer análise de água? Vamos. Inclusive, falei com o senhor hoje, a Universidade Federal, eu tive notícia semana passada, ela não está mais fazendo análise de água. Então agora ficou a Copasa também não está fazendo mais, a Copasa fazia também. Então agora ficou a cargo do laboratório. E também tive informação que em Montes Claros tem um laboratório que faz essa análise. Então, ou seja, coletar, né, nos recipientes próprios várias amostras de vários pontos diferentes, porque até o senhor hoje, talvez, está lá na saída do tratamento, que talvez seja um problema de tubulação. Então, só um exemplo, é uma questão, são vários fatores que podem envolver. E a comissão tem liberdade para ir mais a fundo, investigar com mais profundidade e descobrir a raiz do problema. O que está acontecendo? A deficiência é no tratamento? A deficiência é na distribuição? Né? Então, a sugestão, para ser mais objetivo, seria uma comissão para um fim específico de fiscalizar o serviço público prestado à população de São Gonçalo. Doutor, e a gente vai conformar essa comissão hoje? Aí eu isso vai para consultar seus pares do plenário, se a maioria entender que a questão é de formar uma comissão temporária, vai formar uma comissão, né? Essa comissão é formada por 3 membros, né? Já tem de comissão de administração pública, né? Mas essa vai ser, porque essa é permanente. Essa, na verdade, é uma comissão específica para poder fiscalizar, para poder levantar essas questões da fiscalização da prestação de serviço público de captação. Presidente. Tá, só porque o vereador tinha feito uma pergunta, antes de encerrar minha fala, para me responder, porque ele já passa por mim. Exemplo, no início que a gente começou o mandato aqui, eu até solicitei lá na prefeitura, e eles até vieram, você estava até aqui, né, no dia que veio o Beto e Quebinha, veio trazer essa mesma informação que a Anjo trouxe. Isso já tem um relatório, eles têm lá. Porque eu pedi ele para cadastrar a nossa lá, a sua... Aí hoje ele foi lá, cadastrou, e hoje ele foi lá me levar o laudo, mesmo que ele entregou para a Anjo. Então tem vários pontos. Eles tiram os pontos lá, na onde que sai a água. Eu sei que tem vários pontos, igual tem em algumas comunidades, ele pediu para fazer lá na comunidade dele. Então já tem esse relatório lá que eu acredito que é até anterior desse ano. Já tem Todo mês faz, coleta em 4 locais. Eu achei que de 15 dias, Não, todo mês. não, mas eu acho que mudou agora. O vereador, o dia que eu botei no grupo uma água suja, eu peguei a mão e estudar. Eu conversei com o rapaz, você sabe que está nessa situação que está ali? Aí eu pensei, hoje não fazer, vou te falar. O filtro aqui é o filtro geral, é um filtro de caminhão. Ele vai sempre lá no mandar. Esse filtro tem que ser trocado de 6 em 6 meses. Esse aqui veio de empresa e ele está aqui até hoje. 2 funcionários. Por que não trocou? Se você ver a situação daquele treinado, você tem que apertar. Eu afete. Presidente, eu sugiro. Só um minuto, deixa eu lá. Você pega aqui hoje um fio de moto sem trocar, um fio de casa, um fio de sua casa, qualquer tipo de fio para trocar. Então não é isso. Me parece que aqui, ó, cheira mais alto o valor, entendeu? E a população está. Doutor Fernando, como já tem esses laudos, né, a prefeitura já tem, que é coletada, para a gente já ir no fim da ninhada, porque é só fiscalizar e não ter uma forma de cobrar. Para eles mudarem, a gente ter essa questão, não vai adiantar de nada, né? A minha pergunta é o seguinte, a gente coletando essas informações que eles já têm lá, esse levantamento, né, já há anos, mas indo fiscalizar esse filtro e outras provas, que forma a gente tem para estar penando a Copanol? É o passo que eu vou tomar agora de Pois informação. não, porque está dando o resultado. Quando eu faço serviço público, o que acontece? O próprio contrato, ele prevê lá as obrigações e as punições por causa do cumprimento. Então, lembra que vocês podem fazer apurado nessa situação, por exemplo, de fato, cumprindo,
é justamente pedir a imposição das penalidades. Pode ser a envia executiva, que é o concessionário, que é quem otorgou o direito da Copanor de tratar a água do código do diz, e tem o Ministério Público, e tem a própria ação judicial. Mas isso também quer dizer. Então, ou seja, o que a sustentação da comissão? Ela vai reunir os documentos robustos com as análises, com as com as análises presentes, e inclusive requisitando que a Copanor venha à Câmara, perante a comissão, prestar as informações. Vereador, só lá no foi 2 vezes. Aí, em frente ao promotor, daí 10, 20, 30, 40, até 2 meses, fica maravilha. Quando aperta o 10 lá. Depois, você relaxa. Agora, você escrever, vereador, lá, como que funciona, é assustador. Vamos lá. É só da calça que eles têm. Vamos amanhã, 8 horas da manhã lá. É só, né? Se vocês não deixarem gente, não, é tudo na barra, entendeu? Eu tenho a RSS por fora onde cai lá, tem um retorno. Se você viu, tem que levar isso nunca na sua vida. Você quer que eu volte para você amanhã? É de 8 às 9? Presidente, né, diante dessa questão toda, eu sugiro ao senhor que a gente forme, de fato, uma comissão. Né, eu acho que já passou de hora. Né, isso não é fato acontecido agora, isso já é de há muito tempo. Então, pedir ao senhor que a gente forme uma comissão para estar investigando, né, está buscando os reais problemas e o que a gente pode fazer para solucionar. Pedir ao senhor, se eu não sei se é por sorteio, se é por escolha, se puder, eu quero participar da comissão. Sim. São 3. Por ser temporário, não pode mais pessoas, não? Não, aí é regimental, né? A gente está falando regimental. 3 membros. Presidente, os demais podem até participar da comissão, mas vão participar como vereadores, não como membros da comissão. É porque, na verdade, é até para poder a questão da otimizar os trabalhos, né? A gente pode lá visitar, o presidente vai colocar 3 membros aí, entendeu? Mas todo mundo pode ajudar lá. Só que os 3 são responsáveis. E eu faço isso aí, eu trabalho. Vocês dêem um retorno lá, eu já sei para vocês. Não, tem que ir lá mandar fazer isso. O vereador, a gente brinca muitas vezes, muitas vezes eu brinco com você, ele quer pedir desculpa, ele fala muito. Está sentindo aqui, ele vai falar, tem que falar. É um prazer, senhor. Tem que falar, né, gente? Doutor, presidente, Vice-presidente, relator. Aí, eu sugeri, Valquíria pediu e Mar pediu. Pode ser, gente? Pode ser. Por mim, pode ser. Aí os membros da comissão, aí veja bem, o plenário define quem serão os membros da comissão, né? E os membros da comissão, aí eles vão definir presidente e vice-presidente. Você vê, na época, talvez Posso ser relator? quando ia ser aprovado esse contrato, gente, foram umas 5 reuniões, Valquíria e Jucimar. eles garantiram, não fiz questão de me impressar, vai ser ali tratada, floretada, padrão copado, vai, padrão copado, assim, tá bom. Eu falei aqui, eu te prometeram a noiva e tu já foi a só. Gaguinho falou com o Silas assim, ô Silas, você promete que não vai acontecer mais? O Silas falou para ele assim, não, isso aí pode esquecer, nunca mais. Isso aí foi só no mandado de Deus, foi 2 ou 3 vezes. Não, eles fizeram lá, porque assinaram, diante do Ministério Público, mas não fizeram. Agora, Vereador Vinícius, vamos lá amanhã, ué. Vamos lá, amanhã cedo. tem que ser Fazer filmagem, Tem que porque ser já é uma prova. Tem que ser, depois de 8 horas eles vão abrir. É o que eu falei aquele dia aqui, que eles vieram trazer o laudo para mim aqui. Falei que tem o dia certo? Tem. Ué, mas tem que pegar isso no dia que você não está esperando. Né? Se você sabe se eu vou lá na sua casa, você não vai me falar. Isso é bom, isso não deve nem comentar. Não, nem comenta, a gente vai sair aqui para lá pegar uma casa, sem avisar isso. Eu vou começar com o Miltinho, só o Miltinho, trocou o filtro. Coloca 90. Usando assunto. Não, se você ficar assim, tem que chegar e eu. Não, mas Eu já conheço os caras, sempre tem que falar.
Ele manda. Nós vamos pegar coleta. Mas amanhã, de hoje até amanhã, não vai dar tempo desse trocar. Nós vamos pegar. Aí eles ligam e saem fora da unidade, eles acabam. Nós vamos pegar. Doutor Fernando, a Câmara pode pegar essa água e mandar fazer a análise por conta da Câmara? A comissão. A sugestão da comissão. Eu falo por causa do custo, não tem Não, problema. tudo não paga. Não. Mas pode, né? Não, por bem a Pois é, mas o vereador, mas se qualquer desvio que tiver, entendeu? Eles vão fazer um serviço 100% para chegar em sua mão lá. Pegar no plano, onde está no sul. Agora. Mas nós pegamos eles aí. Isso é uma bosta, não é possível. verdade. Aí depois vai lá, troca o Outra coisa que filtro. nós vamos Vai fazer é estar pedir o município todos os relatórios que tem. Todos os relatórios que tem. Isso é feito todo mês, Tem que ir. desde o primeiro até o maio. Eu não tenho certeza, não. Inclusive, Eu não você sabe, são Né? é de 15 em 15 dias para mandar. Antes era o Cláudio, Todo mês. Só assim. aqui, Eu vejo bem, agora, de vez em quando, eu acho que não Aí coletava o benzinho de escolas municipais, um retorno. O retorno da empresa jogava assim para não cair. ô Cláudio, inclusive vocês já podem fazer Cláudio, vocês já podem fazer um requerimento agora, já pedindo a análise, já de período de 4 anos para cá, o relatório todo. Entendeu? Já faz o requerimento aí, entendeu? O retorno desse direto do Rio, aí Bino quis brigar e tal, no amor. Ele fez um serviço lá, o Bino não fazia. Meu menino fez mais 2 funcionários lá, fez um deslize de mulher assim. Eu acho nosso. Claro, jogou direto. Tá nem aí, moço. Tem que brigar mesmo. Tem que ir. Passando do nosso município, nossa, nós nem contar. Isso é um óleo aqui. Isso é um produto. Parece um barco. É um produto lá em casa. Esse pode ficar com nós ou lixo, que é com vontade. Porque eles é a prova que querem A situação desse filtro aí, ó, é que ele já está condenando o filtro geral. Ah, muito tempo. Isso aqui chega na minha cara, na sua casa. Mas você imagina lá. Ele é um filtro grande, lá macia, aqui, ó. Depois ele faz o contrário. Não dá um chuveiro. Mas como ele está tomado, passa. Não tem aonde filtrar. Não tem onde filtrar mais nada. Aí não deve ter está morrendo. Quem me falou foi esse, tinha que trocar Não de sabe sensível. por que Não dá sabe. tanto câncer dentro do Isso que nosso é município. nossa cidade está assim com essa doença, essa maldita doença. Infelizmente, um cara lá no dia, Zé de Santinho, falou assim: eu sou mais aquela água antigamente, direto a casa. Eu antes eu bebia água, hoje eu não bebo água mais da tua Nunca vida. vou pegar uma vez. Morria bicho, nós tirávamos os animais do rio, ó, e o pau caía fora do gol. Tem nada lá. Só na casa, né? Eu não sei, mas tem gente que não achou nem de nada. A empresa vai fazer uma coisa assim, 9 horas, 8h30. 8 horas que tá aí, né? 8 horas, esse telefone passa uma pronto. Eu queria que vocês vissem, ela fazendo limpeza, fazendo limpeza. Se você não vomitar, tá bom. Leitura da ata da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal do ano 2025. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 19 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situado à Rua do Progresso, número 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a sexta reunião ordinária legislatura 2025-2028 e em 2025-2026, com a presença dos vereadores conforme consta no livro de chamadas de reuniões, registrando a ausência do vereador Jair Marcelo Filho como motivo de doença. A reunião consta com a presença do assessor jurídico Dr. Fernando Alcino e do assessor parlamentar Dr. Marcos Antônio Santos.
Feita a oração de costume, o vice-presidente terminou a abertura da reunião e solicitou a leitura da pauta. Indicações. Indicação número 015 de 2025, de Lavra do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Indicação número 016 de 2025, de Lavra do vereador Paulo Herbert da Silva Santos. Projetos em tramitação. Projeto de lei complementar número 001 de 2025, altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, para criar cargo público, criar vaga em cargo público e dar outras providências. Projeto de lei 009 de 2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e dar outras providências. Ordem do dia. O presidente registrou que nessa reunião não há proposições a serem discutidas. Em palavra livre, o cidadão Miguel Ângelo Pedro discorreu sobre questões pertinentes ao abastecimento de água no município, informando sobre a qualidade da água, trazendo laudo como insatisfatória para o consumo humano, com base a água fornecida nas unidades básicas de saúde. Diante das explanações do cidadão Miguel Ângelo Pedro, foi pelo plenário decidido pela formação de uma comissão temporária para fins de fiscalização do saneamento básico, fornecimento de água no município. Ato contínuo, o plenário votou constituindo a comissão temporária de fiscalização nos termos do artigo 54 e seguintes do regimento interno desta Igreja Casa, composta por 3 membros, sendo esses a vereadora Valquíria Maria Veloso, o vereador Cláudio do Rosário Melo e o vereador Jucimar de Jesus Ferreira, ficando esses, respectivamente, como presidente, relator e membro, fixando prazo de 90 dias para que a respeitosa comissão constituída conclua seus trabalhos, emitindo relatório a ser encaminhado à mesa diretora para providências cabíveis. Não é presidente, vice-presidente e relator? O nome do vereador, o sobrenome do vereador Cláudio está incorreto. Cláudio do Rosário Rodrigues. E lá está menos de da vice. não é presidente, relator, Presidente, vice, vice-presidente. vice-presidente, relator. Ah, tá, vice-presidente. Tem como citar aí? Então você vai ficar com relator. Relator. Cláudio do Foi errado, Rosário, pessoal do entendimento de vereador. O resto é correto. Valquíria Maria Veloso, né? Presidente. Ficando esse respectivamente como presidente. Relator. Tem que especificar? Tem. Votar? Vou colocar na sequência aqui que Votação? Lucimar. Não. Para a comissão? Aí é consenso, né? Uhum. Tudo assim. Assim. Agora, só uma dúvida aí nessa comissão que vai fiscalizar o serviço da Copanó, que é do perímetro urbano. E a zona rural, do qual é coletado e insatisfatório, e aí, qual que é a procedência? Nessa questão aqui, Aqui colocou no município. Se Porque o município, a zona rural, a Copanó não tem responsabilidade com ela, não tem nada. Aí é a prefeitura. Vigilar sanitária, Apesar que a prefeitura também não tem representado, ninguém paga nada, é remunerado. Olha que inclusive eu estou sendo lá e você sabe, olha. Fazendo de cunha? Mas eles não pagam lá. Não, zona rural ninguém paga não. Mas não é cobrado, não. Um dia vai pagar, logo vai cobrar. Aí tem questões também, estão cuidando da zona do perímetro urbano e da zona rural dos Mas municípios. acontece que a gente está pagando para ter horário para cá. E a gente não está tendo. Não, eles não vão cobrar, não. Eles vão cobrar como? Eles não Eu acho lá, que, não. Marcelo, o bairro onde eu moro não tinha água encanada. Juntou todos os moradores na época, juntando todo mundo no barquinho, roubando os canos, colocou lá. A empresa chegou, tirou o carro, não saiu. E pegou de mim. Mas o problema todo é que é a saúde, velho. Se eu estou morando aqui, eu estou lá, se a água está em péssimas condições aqui ou lá, e aí? E agora é o seguinte, você me disse, os caras de água, tudo era desgraça, era zero licença. Podia colocar os que quiser, mudava. Hoje mudou, hoje são R$650. Cada pegou o padrão de luz. Hoje é vendido.
Ô, doutor, tem como a comissão solicitar da Copanor o faturamento? Também sim. Sim, a comissão não pediu, na verdade, sim, não é nem o foco da questão, né? Mas não pediu. E qual foi a coisa que você fez? Eles vão te informar qual Esse aqui é esse seu é rural. Não, Da esse zona seu é urbana. da zona urbana. Do meu é da zona rural, que ele entregou em mãos, eu tô com ele lá. Ó. Porque é cadastrado, e aí faz coleta separada. E aí, essa que é a pergunta. E aí, nós chegar lá no Alecrim Santo Antônio, que colher e é insatisfatório, e aí, como é que vai ficar? Aí, exemplo, vai cobrar do executivo, porque lá é de ordem executiva. Aqui vai cobrar da Copanor. Aí, exemplo, tem lugar aí que é poço artesiano, que é a água do fundo. Se a água não é de qualidade, o que pode ser feito? Alguma coisa, uma empresa, eu acho, né, para que forneça água para essa comunidade. Mas qual empresa que vai querer fornecer água para uma comunidade? Inclusive, nem a Copanor. Porque até uma cidade igual a nossa já é difícil, né, doutor? O grande problema hoje é saneamento básico, aí tá de água, esgoto, é justamente o volume de cidade pequena. Aí também outro exemplo, que é a disposição final de resíduo sólido, que é o lixo, né? É um volume muito pequeno, as empresas não têm muito interesse. A Copanor, na verdade, ela foi criada, é a prima pobre da Copasa, né? Essa que é a ideia. E a Copanor, ela veio, na verdade, para buscar um dinheiro que o Estado estava injetando, precisava injetar no saneamento básico, e que a Copasa não tinha interesse. Então, o que a Copasa fez? A Copanor é uma empresa da Copasa, é uma subsidiária da Copasa. A Copasa falou, eu não tenho interesse não, mas eu vou criar uma filha feia aqui que vai pegar esse processo. A Copanor só existe aqui na região lá do norte do estado. Não. É em Minas Gerais. Nas Minas não tem, não. Não. Lá é empresa particular, tem várias empresas boas foi abaixo. É isso que eu vou dizer pra você. A Copasa, eu não quero pegar, vou criar uma filha feia, e essa filha feia vai pegar pra vocês aí. Não preocupa não. Mas na Senado também. Presidente. A realidade bem é essa. Vamos acabar de errar. Vou retomar aqui. Ato contínuo plenário votou constituindo a comissão temporária de fiscalização nos termos do artigo 54, segundo o regimento interno da Secretaria da Casa, composto por 3 membros, sendo esses a vereadora Valquíria Maria Veloso, o vereador Jucimar Jesus Ferreira e o vereador Cláudio do Rosário Rodrigues, ficando estes, respectivamente, como presidente, vice-presidente e relator, fixando o prazo de 90 dias para que a respeitosa comissão constituída conclua seus trabalhos, emitindo um relatório a ser encaminhado à mesa diretora para providências cabíveis. Nada mais a discutir em cumprimento ao regimento interno e os presidentes encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presidentes cedem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo, Rio Preto, 26 dias do mês de maio de 2025. Vamos lá, tem votação? Sim,